Não importa o tamanho, sua empresa pode ter Unimed. E o melhor, com 25% de desconto sem taxa de inscrição e carência zero. É mais saúde para seu colaborador e muito mais produtividade para o seu negócio. Solicite uma visita. Unimed Erechim. Cuidar de quem cuida da sua empresa. Esse é o plano. Muito boa noite, nossa saudação a todos que prestigiam o programa Painel pela TV Erechim. Finalmente o frio deu as caras, ao menos no dia em que estamos gravando aqui. Esfriou um pouco mais, temperatura nesta terça-feira aqui é de 8 graus. A previsão é que ao longo da semana vamos ter também um pouco de frio, mas depois deve dar uma aliviada novamente. Nós vamos falar um pouquinho de agricultura. Afinal de contas, se Erechim não é dependente, muito dependente do meio rural, é um grande consumidor, e a região Alto Uruguai, por outro lado, ela, dá para se dizer que os 32 municípios da AMAL, afora Erechim, eles basicamente vivem do setor primário. Além disso, dá para acrescentar a região Nordeste, aí, enfim, é muito pouco, digamos, o número de cidades, como é o caso de Erechim, talvez Getúlio Vargas um pouco, não sei, mas talvez Marcelino Ramos, que tem no turismo aí, o resto depende muito do setor primário. E, sob esse contexto, nós temos a Emater. E a Emater é um termo meio assim, às vezes entra num ouvido, sai no outro, Emater. Às vezes a gente não para exatamente para pensar um pouco o que é que a Emater realmente faz. Sabe que ela existe, mas não conhece exatamente a profundidade, a relevância que essa instituição tem. Eu acho que nós vamos começar por aí exatamente para falar como é que nós seríamos sem uma espécie de Emater. Para falar a respeito desse assunto, nós estamos recebendo hoje, então, aqui o senhor Gilberto Tonello, gerente regional da Emater, e o senhor Luiz Ângelo Poleto, agrônomo, né, também funcionário da Emater, já de longa data. Muito obrigado por estarem aqui. Poleto, Tonello, aliás, dois homens que já dirigiram municípios na condição de prefeito aqui na região. Tonello, boa noite. Boa noite, Odi. Boa noite ao Poleto, nosso colega da Emater, nosso assistente técnico regional, né, que dá suporte na área das lavouras, de grãos, enfim, do crédito rural, na fruticultura, dentre outras atividades que ele também exerce junto ao nosso escritório regional. E é sempre importante contar com a sua experiência, com a sua dedicação, para que os nossos serviços de extensão rural, que é o que a Emater faz hoje, ela possa ser sempre de boa qualidade. Então, muito boa noite aqui aos nossos telespectadores. Ok. Poleto, vou chamar de Tonello. Poleto, se me permite, hein? Poleto, também muito obrigado por estar aqui. Nos fale um pouquinho sobre o papel da Emater. Boa noite, uma satisfação muito grande estar aqui, juntamente com o Tonello, que é nosso gerente, com o Odi, que é conterrâneo lá de Aratiba, e falar, acima de tudo, de atividades relacionadas ao meio rural, que a gente tanto acredita como extensionista e também até como ser humano, né, que atua nessa área. Através da Emater, a gente tem se dedicado durante muitos anos, somos extensionistas velhos, no caso da Emater, mas estamos presentes em 32 municípios e eu vinha para esse comentário que você fez, né, hoje em relação ao agronegócio da região, pois que 90% hoje do nosso PIB, tirando Erechim, é do setor agropecuário, tirando Erechim e Aratiba, barragem no caso, né? Então,
é do agronegócio que a região depende. E, às vezes a gente pensa que deveria ser dado um pouco mais importância ao setor do agronegócio por as instituições regionais, não somente a Emater, todos nós, de elaborar daqui um pouco mais programas, de ter mais, de acreditar mais no setor agropecuário. Talvez faltaria um pouco isso. Mas o fato é que quando a agricultura vai bem, quando o agronegócio vai bem, a nossa região normalmente ela fica diferenciada em termos economicamente. E como é que seria a nossa região sem uma Emater? Bem, Odi, a Emater, para que o nosso público possa ter um pouco mais de definição, ela é a entidade de assistência técnica oficial do Estado, assistência técnica oficial do governo, né? Então, a Emater é responsável por todos os dados oficiais, né, que são usados hoje perante o governo do Estado, enfim, né? E a Emater hoje ela está presente, né, o Estado tem 497 municípios, ela está presente em 495 municípios, né? Puxa. Então, são mais de 2.000 funcionários entre extensionistas, né? Quando a gente fala em extensionista, aqui nós nos reportamos a técnicos agrícolas, agrônomos, veterinários, zootecnistas, engenheiros ambientais, enfim, administradores, enfim, todo o quadro funcional da Emater, né? E a Emater hoje tem uma deficiência de pessoal. Então, nos últimos anos, né, eu falo dos últimos 4 anos, né, a Emater também fez 5 planos de demissão incentivado para, em função da crise financeira, do aperto do orçamento, né, então saiu em torno de 400, né, funcionários da Emater. Isso, vamos dizer assim, dificultou bastante, vamos dizer assim, em partes a melhoria dos nossos serviços, né? Então, a estrutura da Emater, nós temos no escritório central em Porto Alegre, né? Um prédio lá que tem toda uma estrutura de diretoria, enfim, de administradores, de gerência técnica, as gerências técnicas estadual, né? E, além do escritório central, nós temos as 12 regionais da Emater, né? E aqui em Erechim é uma delas. Como falou o Poleto, nós somos 32 municípios aqui da região da MAU, que pertence à nossa regional aqui, né? Então, a Emater, ela trabalha, assim, em parceria com as outras entidades. Nós temos os convênios com as prefeituras municipais, né, com todas elas. A Emater está lá no escritório municipal, né, porque tem um convênio com a prefeitura, porque o prefeito quer. Todo final do mês ele paga uma cota por cada um que está lá na Emater, e a Emater, por sua vez, então, presta assistência técnica, né, gratuita aos nossos produtores lá do município, em parceria sempre, né, com as nossas entidades todas, enfim, cooperativas de crédito, né, que o objetivo é esse. Então, acho que hoje temos parceria bastante importante, né, com a UFAR, com a Alfa, né, com o Senar, né, enfim, com as entidades todas que estão aí voltadas ao setor rural. Não sei o que passou uma vez aqui, acho que não sei se foi um dos senhores aqui que esteve aqui, que esclareceu que a Emater não é um órgão ligado ao governo, dependente do governo. Queria deixar claro isso aí. É um órgão do governo ou não é um órgão do governo? Bem, a Emater é uma entidade privada, né? É uma entidade de direito privado, nós somos CLT, somos regidos pela CLT, mas ela mantém convênio com o governo do estado, né? E com as prefeituras municipais, que são os 2 principais convênios que a Emater tem, que é onde entra a maior quantidade de recursos, né, para a Emater. Então, do Estado, para esse ano aqui de 2019, estão previstos 165 milhões, né, mais 35 milhões, quase 40, que são das prefeituras municipais, né? Então, por isso que a Emater, ela ao mesmo tempo, ela se torna pública. Porque quem indica os diretores é o governo, né? Quem indica a diretoria da Emater é o governo, né? O presidente e o diretor administrativo, né? E o diretor técnico, então, qualquer técnico da casa pode se candidatar e o corpo funcional vai votar. Então, o mais votado, né, obviamente, ele vai ser o diretor técnico, né? Então, por isso que a Emater, ela é uma entidade privada, né?
mas ao mesmo tempo ela faz um serviço público porque ela sobrevive com o recurso público. O governo atual, o governo Leite, já indicou, os senhores são indicados pelo governo passado ainda? Foram eleitos? As gerências... Estão vinculados ao governo anterior? As gerências regionais hoje elas estão ainda vinculadas ao governo passado, né? Ah, isso, vamos dizer assim, é um acerto que é feito na Casa Civil, são cargos indicados, né? Uhum. Então hoje nós temos a nova diretoria da Emater, né? O presidente da Emater é um ex-gerente do Banco do Brasil, lá de São Marcos, Geraldo Sandri. O diretor administrativo ele foi prefeito de Esteio, Vasconcelos, né? E o diretor técnico, então, ele é o Alencar Ruggeri. Então, existe a expectativa de que esse ano ainda seja indicados. Exatamente, estamos no aguardo, na expectativa, então, para que, vamos dizer assim, as novas gerências, né? Ou a continuidade, sei lá, isso possa se concretizar logo aí para que a gente possa dar andamento, né, adequado aos nossos trabalhos. Só para encerrar essa parte aqui, aqui na Regional de Erechim, os senhores são em quantos funcionários? Bem, mais ou menos? aqui no nosso escritório regional, nós temos então a gerência. Então, nós estamos na gerência, o Marcos Gobo é o gerente adjunto e nós temos uma estrutura de ATRs, o Poleto é um deles, que são assistentes técnicos, né, regionais, né, em diversas áreas. Então, nós temos hoje 5 ATRs, né, e mais uma colega social, né, que é a Nádia, que então ela assessora as extensionistas de bem-estar social lá dos municípios, né. E além então do escritório regional, além desses assistentes técnicos regional, né, nós temos ainda a unidade de cooperativismo, que são uma equipe de 4, né, colegas da Emater, né, que trabalham exclusivamente com as cooperativas, né, familiares. Eles atendem 33, né, cooperativas entre a região de Erechim e Passo Fundo, né. Eu, preservando as raízes de Aratiba, né, não sei porquê, mas gosto de ouvir todas as segundas-feiras, à 1h30, na Rádio Gaurama, é um programa da Emater. É ou não é? É verdade. É uma tradição, até que eu gostaria de complementar. Já faz anos que... Gostaria de complementar, né, o que o Tonello falou, nós somos filantrópicos também, né? E o cargo de gerente e adjunto são funcionários efetivos da casa, como o Tonello é um funcionário efetivo da casa. Somente os cargos políticos são o presidente e o diretor administrativo. Isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre safras, então. É um assunto que o Poleto domina bastante e nós vamos entrar um pouco sobre produção. Então, nós vamos, neste bloco, falar um pouco de cereais. Depois, no próximo bloco, nós vamos falar um pouco de fruticultura, quem sabe no terceiro bloco um pouco de reflorestamento, outras atividades. Como é que foi a safra? A safra, acho que tem desses últimos anos aí, dá para se dizer que tem sido boas, né? Olha, a gente tem falado com os números que nós temos aí, depois que a Emater começou a computar esses dados, e nós temos os dados dos 32 municípios, esta é a maior safra já ocorrida, né? Até pelo fato que nós temos hoje 233.070 hectares plantados de soja. A nossa produtividade esse ano está chegando a maior que já conseguimos na história. 63,2 sacos por hectare. Nunca tínhamos alcançado essa produtividade. Há 15 anos atrás, 20 anos, era de quanto? Nós crescemos na proporção de mais ou menos, em 10 anos, 15%. A nossa produtividade era em torno de 50 sacos no máximo, mais ou menos isso, né? E aumentou muito a área de soja, portanto também a área de culturas anuais, no caso, tem aumentado por causa que a soja se tornou uma commodity, né? E em detrimento disso nós tivemos uma redução de área de milho. Que a área de milho, por exemplo, só em Aratiba nós tínhamos 14.000 hectares quando eu comecei a trabalhar lá, e a Barra da Rio Azul pertencia a Aratiba, nós tínhamos 14.000 hectares plantados. Hoje toda a nossa região planta 41.030 hectares, que deu esse último ano, e 70 hectares, 41.070 hectares. E esse ano também alcançamos a maior produtividade média da história já conseguida. Ultrapassamos a 150 sacos por hectare, foi a média. Alguns municípios, né, nessa média, se a gente olhar tanto na soja como no milho,
alguns municípios estão chegando praticamente até ao máximo que a planta pode dar, no caso da soja, do milho, né? Principalmente no soja, nessa região aí de Quatro Irmãos, Campinas, Ipiranga, Sertão, que já estão alcançando quase uma produtividade média de 70 sacos por hectare. E a área ali é realmente a área maior, né, plantada, se a gente olhar em relação a essa área total de soja. E o milho também está crescendo muito, essa produtividade cresceu, que há 10 anos atrás a produtividade nossa máxima era 100 sacos por hectare. Hoje, né, tem municípios como Quatro Irmãos, que a média esse último ano foi 180 sacos por hectare. Então, além de considerar a maior safra da história, já esse resultado também, pelo fato do grão, principalmente soja, ter um valor que mesmo agora ele não é igual ao ano passado, está menor, mas mesmo assim proporciona que o nosso PIB vai fazer girar somente na soja 1 bilhão e 100 milhões. Tirando São Pedro fora, né, porque às vezes tem anos que chove demais, chove de menos, enfim e tal, mas acho que nesses últimos anos tem mantido uma regularidade. Ainda pegando essa crescente, quase que, perdão da redundância, quase que regular, há uma crescente na produtividade. O que é que foi que realmente importou nisso? Assistência técnica, a qualidade das sementes, o cultivo, os cuidados com a terra, ou quem sabe nós também temos junto aí um novo agricultor. Olha, eu já vi gente dizer que a nossa região não é profissional na atividade do soja, por exemplo, do milho. Eu já discordo, porque a nossa produtividade hoje é maior que o Centro-Oeste. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós estamos produzindo mais soja do que... A nossa produtividade é melhor do que Passo Fundo hoje. Passo Fundo chegou a 60 sacos, nós estamos chegando a 63. Ainda não sei dizer se não é a melhor do estado, né, Tonel? Não sei se o Ipiranga ainda, porque não foi fechado bem os dados ainda, se Juí, no caso, não é maior que a nossa. Onde as terras são mais favoráveis, enfim. Mas o fato é que tem, primeiro, uma assistência técnica que não é só da Emater, é claro. Santa Rosa, né? Nós temos aqui várias empresas que começam principalmente visando a compra do grão, trabalhar intensivamente na assistência técnica do soja, principalmente. Mas temos o agricultor profissionalizado. O nosso agricultor, hoje, que trabalha com a soja, a gente viu esse ano, aquele que colheu 70, quer colher 90, 80 ano que vem, e vai fazer de tudo, vai buscar os meios, as alternativas de melhoria do solo, alternativas de aumentar a fertilidade, ou alternativas até de melhores sementes, ou então de tratamentos que o soja requer, principalmente para fungicidas, herbicidas e inseticidas, necessários para ter essa produtividade. Ou seja, ele está se tornando o profissional. agricultor está indo atrás, como o senhor disse. Eu me lembro, o senhor conheceu meus tios todos, ali a grande parte, e eu me lembro muito bem que no período de férias, de final de ano, eu ia passar as férias em Sede Dourado. E durante o dia ia para a roça, ia carpir junto com eles e tal. E eu me lembro como se fosse hoje, que naquelas noites, meu tio olhava para fora, acho que amanhã vai vir chuva. Acho que eu vou usar um termo que ele usava. Ele dizia assim, eu acho que em 2, 3 dias vamos ter uma boa chuva, né? Então, juntando hoje e o tempo que passou, parece que assim, tudo estava na mão de chover aquilo que precisava. Se não chovesse, o resultado ia ser um. Se chovesse, o resultado é outro. Claro que hoje ainda precisa disso tudo, né? Mas o senhor disse que a diferença está sendo feita também pelo agricultor não ficar de noite só olhando as estrelas ou as nuvens, mas também durante o dia ir atrás. E hoje nós temos muitos profissionais com alta capacidade, principalmente nessa questão de solos, que é uma questão que cada vez mais nós vamos evoluir a nível
de rotação de culturas que é necessário ainda fazer aqui na região, nessa questão de coberturas do solo, que tem alternativas para isso, né? Então, eu acredito que nós vamos crescer ainda um pouco mais na nossa produtividade e na nossa produção, principalmente no soja, talvez chegando a mais 10 sacos por hectare. Talvez não temos muito mais área para aumentar, né? Porque se a gente olhar hoje fronteiras, que era para se abrir de soja aqui na região, se abriu agora em Viadutos, em Barão, em Mariano Moro, Aratiba, algumas coisas também, em Severiano, não tem muito mais o que abrir. Mas essas barrancas aí dá para plantar soja? O pessoal tem plantado, tem as áreas que são favoráveis. Muita terra quebrada ali, né? Mas o pessoal vai lá e com o maquinário tem conseguido efetuar boas lavouras. Esse pessoal tem, é claro que tem muita gente ainda fazendo em área que a topografia não é favorável para culturas. Isso é um problema. Até prova disso, tem acontecido muitos acidentes, né, de mortalidade de pessoas aqui na região, coisas que às vezes tem que começar a prevenir. Mas eu quero só falar um dado assim, né, o quanto é importante o grão para a região. Se nós conseguir aumentar, que não é só fruto do trabalho da Emater, em 10 sacos, plantando essa mesma área, né, para nós conseguir aumentar 10 sacos por hectare, em 233 mil hectares que nós temos aí. Isso nós traria mais uma quantia em dinheiro para a nossa região de mais 150 milhões na economia regional. Ano. Ano, né? Se a gente observar que muita prefeitura aí, a arrecadação delas total é 15 milhões, seria mais o valor de 10 prefeituras que ganham de orçamento, de 10 prefeituras regionais que ganham no máximo 15 milhões. Outro dado que a gente tem feito, até procurado, o que a soja empregaria diretamente se nós fôssemos pegar hoje a soja só, na região, e computar só o lucro dela e dividir em salário mínimo ganhando o 13º. Um salário mínimo por cidadão e um 13º. Claro que a soja, de certa forma, ela exclui muita gente, porque cada vez mais ela concentra, né, na mão de poucos, né? Ela tira, com a mecanização, sai muita gente do setor da agricultura e provoca o êxodo rural. Mas se a gente colocasse o lucro da soja, hoje nós estaria colocando 45 mil funcionários na nossa região ganhando um salário mínimo e o 13º. Só calculando a renda, que a renda, né, realmente da propriedade da cultura no soja. Então, hoje, a maior indústria regional é a soja. Sim. Eu, às vezes, fico assim meio porque nós somos muito ligados à diversificação da pequena propriedade, porque nós somos ligados a pequenos municípios e trabalhamos isso, né? Mas a gente tem que colocar, né, a palmatória na importância hoje da soja para a nossa região Alto Uruguai. Só queria complementar o que o Poleto falou. Nós temos hoje uma genética que está superada para nós produzir mais soja. Nós podemos hoje tem genética para nós produzir mais de 100 sacos de soja por hectare, 120, 130, né? Está superado. Tratamento fúngico, assistência técnica, adubação, isso tudo está superado, né? O grande segredo para a gente aumentar, para o nosso produtor aumentar a produtividade da soja, é investir na conservação do solo, investir no solo, né? Então, hoje, através do programa de conservação de solos e água, que é um programa de Estado e que hoje a Emater também, em parceria com tantas entidades, né, que trabalham nesse programa e que administram ele, né? Nós aqui também, como em outras regionais, nós aqui temos a nossa Emater, que trabalha fortemente também na conservação do solo, né, levando ao nosso produtor, né, as orientações todas de práticas de conservação do solo, que é aquilo que foi falado. A descompactação do solo, né, a água da chuva ela tem que infiltrar, né, a correção da acidez, da fertilidade, o aumento da palhada. Nós temos que aumentar o teor de matéria orgânica, né, do nosso solo para a gente poder aumentar a nossa produtividade. Então esse que é o nosso grande segredo. E hoje nós temos em vários municípios as unidades de referência técnica em solos, né, que é uma área que o produtor ele coloca à disposição da Emater para ali fazer
o terraço de base larga em nível, para segurar a água da chuva, para fazer a descompactação, para fazer a cobertura, para fazer a calagem, fazer a melhoria, né, dessa estruturação do solo, né, onde a gente faz então ali demonstrações, faz tarde de campo, enfim, para mostrar para os nossos produtores que eles têm que trabalhar e caprichar no solo para nós aumentar a nossa produtividade. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje e já retornamos. Não importa o tamanho, sua empresa pode ter Unimed. E o melhor, com 25% de desconto sem taxa de inscrição e carência zero. É mais saúde para seu colaborador e muito mais produtividade para o seu negócio. Solicite uma visita. Unimed Erechim. Cuidar de quem cuida da sua empresa. Esse é o plano. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa de hoje, com o gerente regional da Emater, o senhor Gilberto Tonello, e também com o agrônomo Luiz Ângelo Poleto, também funcionário técnico da Emater. Não vou pedir quantos grãos ficam, mas quantos sacos, chega a 1 tonelada, quantos grãos se perdem de lá da lavoura até chegar ao seu destino, falando pela milésima vez aqui, que a região ainda possui 11 municípios sem asfalto, o que é uma vergonha para todos os governos, especialmente esses últimos aí que passaram, né? Para a grande maioria dos políticos que pisaram aqui, fizeram campanha, defenderam, disseram, prometeram, e não se ouve falar de asfalto absolutamente nada. Daqui 4 anos, certamente, essa ladainha vai voltar. Quanto dinheiro fica na beira da estrada? Muito bem, Odi. Nós que passamos por prefeitura e sempre lutamos, né, Poletão? Né, para os nossos municípios sem asfalto que é na nossa região. São 11 municípios. É a região que mais tem municípios sem asfalto proporcionalmente, né? E além desses 11 municípios, né, logicamente que tem Ponte Preta, que falta 3 quilômetros, tem um pequeno trecho entre Severiano e Mariano, que faltam mais 3 quilômetros ali, Poleto, né? E além desses municípios aí que a luta sempre continua, né, vamos dizer assim, para que um dia possa sair o asfalto, é sempre a questão financeira do Estado, que todo mundo sabe, né? Que está aí, né? Pagamento de salário do funcionalismo atrasado, enfim, parcelado, né? Então a situação, acredito que vai um pouco longe ainda. Deixa eu só fazer um parênteses para eu não passar por bobo aqui. A gente reconhece isso tudo, mas então que não prometa. Exatamente. E além disso, a nossa peleia sempre, né, Poleto, pela importância de fazer também o asfalto na Transbrasiliana, que é esse trecho aqui de Erechim a Passo Fundo, que une aqui vários municípios. Enfim, esse é, vamos dizer assim, um assunto político e que está na pauta aqui também, mas é sempre importante frisar. Com relação a perdas na colheita, nós podemos dizer que tem bastante, né, Poletão? A gente vê aí as lavouras aí que parece que foi plantado soja de novo, né? Então são vários fatores, né? Até há pouco tempo atrás a Emater, vamos dizer assim, fazia bastante demonstração, né? Eu dava treinamentos, né? Nós vamos ter que retomar isso, eu acho, né? Sobre perdas na colheita. E aí vai uma série de fatores, né? Tonello, a gente insiste nisso por razões óbvias, né? Gostaríamos de ter aí o asfalto, melhores condições para todo mundo, menos despesas, enfim, para quem transporta. Mas acontece o seguinte, que enquanto que o Poleto vem aqui e diz que melhorou a genética, melhorou a assistência técnica, melhorou o agricultor indo atrás enfim, de avanços, de evolução, acompanhando o que tem de melhor, agregando conhecimento e tal. Na outra ponta, nós continuamos como estávamos em 1960, eu acho, 70. Nós não podemos mais ser a região prima pobre, como se diz, né? Nós sempre, a nossa região pelos esses dados que a gente tem, que a gente é referência,
e não somente de lavouras, nas mais diversas áreas. Por que outras regiões têm asfalto em todas as localidades e por que nós ficamos longe disso? Daqui um pouco, claro, nós fomos mal representados, mas eu acho que nós merecemos pelo aquilo que nós produzimos, né, a nossa região, por essa estrutura de produção que nós temos no setor agropecuário e em todas as outras áreas. Há muito tempo a usar asfalto em todas as localidades. Nós não precisaria mais nem reivindicar, eu acho, né? E mesmo não tendo, às vezes, a representação como nós deveria ter, né? Porque normalmente a região vota em candidatos que não é da região, é isso que realmente acontece. A gente, como político que foi, sabe disso, e se tu não vota em candidatos que se elegem, não consegue recursos, de certa forma, e a região não elege gente daqui. A região vota sempre gente de fora. É lamentável isso, mas no setor de agronegócio, né, que é o que a gente está falando aqui, e de culturas, nós temos um dado de perdas de soja, que ele se aproxima-se de perdas de 3 a 7% do que a gente colhe em perdas na lavoura e perdas pós-lavoura, até chegada ao comerciante ou, no caso do porto, né? Então, isso é um valor significativo para nós, porque, de certa forma, a estrada proporciona uma perda maior, né? A estrada ruim, ou não asfalto, faz com que haja uma perda maior. Nós temos mais perda que outras regiões, talvez, né? Isso não é um dado que não foi buscado. Mas ela chega em torno de 3 a 7% das perdas pós-lavoura, né, aqui na nossa região. Mas está na hora de os governos começar a valorizar a nossa região, valorizar não só o que a gente faz no agronegócio, em outras atividades como fruticultura, por exemplo, né? A gente esteve lá em Santa Catarina, semana passada, num evento lá, que antigamente a fruticultura era referência no estado de Santa Catarina, em Chapecó e Concórdia, e hoje deixou de ser referência. Eles estão impressionados com o crescimento da nossa fruticultura aqui na região norte aqui, e também na região da Alpestre, porque eles hoje possuem 1.000 hectares de cítricos plantados em todo o oeste catarinense, e nós já estamos chegando a 10.000 hectares entre a nossa região e a região lá de Alpestre, de Nonoai e Planalto, que é o Vale do Rio Uruguai, que a gente deveria considerar tudo isso o Vale do Rio Uruguai. O Vale do Rio Uruguai de Santa Catarina, que é Chapecó e Concórdia, e o nosso Vale do Uruguai, que é esse aqui, que é uma mesma topografia, o mesmo clima, que é um clima favorável. Então, o que eu queria dizer que prova que tem se criado alternativas para ter renda, para diversificar a pequena propriedade, mas de certa forma, nós como meio termo do governo, aí como funcionários que trabalhamos para o governo, acredito até que nessa parte de assistência técnica tem até de certa forma ocorrido aqui na nossa região, mas na questão de infraestrutura necessária para o crescimento e para a melhoria da vida do cidadão no meio rural não tem acontecido. Eu não vislumbro, assim, a curto prazo, a médio prazo, sinceramente, eu não vislumbro, acho que os senhores também, não sei, a questão política, mas de repente não pode, mas eu posso dizer que eu não vislumbro a curto prazo ou até a médio prazo uma solução para esse problema aí que eu cresci com ele, né? O problema está aí, eu já estou passando. E no fim, digamos, aquela produtividade a mais que a gente possui, né, fruto de uma série de estudos, enfim, na hora de entregar nós empatamos com quem colheu menos, mais ou menos por aí, dá para se dizer, né? Quem tem, basta ir num lugar onde tu não tem estrada, né? E nós, infelizmente, aí, olha, é muita coisa. São muitos municípios sem asfalto, é muita coisa. E que produzem, que tem uma tecnologia boa, se a gente observar, Erebango, Barra do Rio Azul, Mariano, que não tem asfalto, né? Alguns municípios... Itatiba do Sul. Itatiba do Sul, por exemplo, Barra do Rio Azul. Barra do Rio Azul tem alta tecnologia, principalmente na área do setor de criações,
A Itatiba do Sul está crescendo muito a questão de fruticultura, é o município que mais cresce de citros hoje. Então, todos eles vêm buscando alternativas para o produtor permanecer no meio rural e ter renda. Mas essa questão da não ligação asfáltica faz com que haja um incentivo ao jovem, talvez, não ficar nas propriedades. Quem é que está no meio rural ainda hoje em dia? Porque, pegar o meu caso aqui, os avós faleceram faz tempo. Os tios faleceram ou se mandaram até para São Paulo. No meu caso, tem parentes aí que foram para São Paulo, grande maioria para o Paraná, para Santa Catarina, para o Mato Grosso, né? Quem é que ficou lá? Bem, hoje, agora eu acho que eu vou falar um pouquinho do Centro de Formação da Emater, né? Que eu acho que o assunto que você está abordando aqui, ele tem, vamos dizer assim, grande ligação com o nosso Centro de Formação de Agricultores. Bem, como a Emater trabalha muito com a diversificação da propriedade em todas as áreas, enfim, na fruticultura, no leite, na administração da propriedade, culturas, enfim, agroindústria, tudo isso, porque a Emater trabalha com mais de 58 programas e projetos, enfim, que se possa imaginar. O nosso produtor hoje, ele está procurando cada vez mais se capacitar, né? E nós temos o nosso centro de formação, tem vários aí matérias espalhados pelo estado, né? Mas nós temos o nosso específico aqui, que fica junto nas dependências do Colégio Agrícola, aqui de Erechim, né? Um centro de formação, de profissionalização de agricultores, né? Com 13 cursos profissionalizantes, né? Bem, e são cursos extremamente baratos e todos eles são ministrados pelos nossos extensionistas da Emater. Então são cursos para o público feminino, para agricultores e para jovens também, que é o curso que nós estamos implantando agora. Então, baseado nisso que você falou, nós temos hoje uma grande preocupação com relação, não só nós da Emater, da Extensão Rural, mas a sociedade como um todo, que é com relação à sucessão da agricultura, né? Quem que vai ficar na agricultura fazendo agricultura, né? Hoje os casais têm menos filhos, as famílias são menores, né? E as pessoas vão vencendo o seu tempo, né? E alguém precisa tocar a propriedade. E o nosso jovem hoje, embora ele estando lá no meio rural, né, praticamente todos eles fazem faculdade, estudam à noite e tem que estudar, né? E esse curso que estamos iniciando agora no Centro de Formação, que são 6 módulos e que foi encerrado agora o 2º módulo, né, é com esse objetivo, de mostrar para o jovem, né, que a propriedade, mesmo ela sendo pequena, ela pode ser muito viável, né? Então é um trabalho que nós estamos fazendo, né, conjuntamente com o jovem, né, e com os pais, né, para despertar no jovem justamente esse interesse em permanecer lá no meio rural, né, trabalhando com a atividade leiteira, mas com profissionalização, com a fruticultura, mas com profissionalismo, né, plantando soja, milho, enfim, né, trigo, cultivando grãos, mas fazendo com profissionalismo para ganhar dinheiro, porque hoje nós não temos mais lugar, né, para aquele que não é profissional. Todo mundo tem que ser profissional naquilo que faz, tem que fazer bem feito. E o nosso produtor não é diferente. Ele não pode ser mais simplesmente um colono, ele tem que ser um profissional, tem que buscar o aperfeiçoamento e tal. Então, esses cursos são extremamente baratos, né? E além de serem baratos, ainda nós temos convênio com o Sicredi, o Cressol, e tínhamos até há pouco tempo com a MAL, vamos ter que retomar essa conversa, né, com a MAL, onde o Sicredi ele patrocina os cursos, né, para aqueles filhos para quem é associado. O Sicredi da estação, que compreende 9 municípios, subsidia em 100% os cursos. O Sicredi Norte aqui, que pega uma gama maior de municípios, subsidia então 50%. Foi o acerto que nós fizemos. Então a Emater não cobra pelo curso, a Emater cobra simplesmente pela alimentação, ali, né? Pela alimentação e pelas apostilas, que depois o aluno ele vai levar para casa. Esses cursos normalmente levam quanto tempo? Depende, nós temos cursos de
de 24 horas até de 40 horas. Né, semanal. E o público é mais jovem? O público tem de todas as faixas etárias, de todas as categorias, feminino, masculino, jovem, né? Dependendo do interesse dele. Então, ele tem que se sentir, né, pronto para receber um curso desses. Então, é o trabalho que o nosso extensionista da Emater está fazendo lá no município, em determinado programa, em determinado projeto lá na propriedade, né? E o produtor, enfim, ele tem que se sentir, vamos dizer assim, pronto para dizer assim, não, agora eu preciso me profissionalizar, eu preciso buscar mais capacitação junto ao centro de formação. Bom, nós vamos fazer o nosso último intervalo e já voltamos. Não importa o tamanho, sua empresa pode ter Unimed. E o melhor, com 25% de desconto sem taxa de inscrição e carência zero. É mais saúde para seu colaborador e muito mais produtividade para o seu negócio. Solicite uma visita. Unimed Erechim. Cuidar de quem cuida da sua empresa. Esse é o plano. Retomando o painel de hoje aqui com Luiz Ângelo Poleto, diretor técnico, é isso? Não, Gerente. Assistente técnico. E Gilberto Tonello, gerente regional da Emater. Porque poderão continuar, poderão mudar de função aí, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre fruticultura. A gente vai no mercado, hoje em dia, não sabe de onde veio aquela laranja, de onde veio aquela bergamota, de onde veio... Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, porque a gente liga o rádio e seguidamente vê o pessoal da Emater falando em fruticultura. Pois é, uma das atividades que mais cresce na região até, e que nós somos referência hoje é a fruticultura. Nós fizemos agora, durante 2 anos, um trabalho para nós manter as áreas que nós tínhamos na questão de parreira, que nós temos 560 hectares, no pêssego, no caqui, no figo, e buscar algumas outras alternativas também, como nós estamos buscando no caso do abacate, que tem alguma área plantada, tem até a temoia plantado, tem pitaia plantada, experiências, tem romã plantada, são experiências novas. Eu acredito que pelo potencial do nosso microclima, que tem aqui na nossa região, e que você sabe que até desde há 50, 60 anos, um padre lá em Aratiba falou que a nossa região era uma região para produzir frutas, só que ele começou antes pela indústria e depois começou pelo incentivo do plantio, né, que era o padre Máximo Cogueto. E o potencial que nós temos aqui é muito grande, mesmo após a formação do lago, né, das usinas aqui da nossa região. Pegando de Erval Grande, Itatiba, Bar do Uruaçu, Aratiba, Severiano, Mariano, Marcelino Ramos, Três Arroios. E agora começa também a se estender um pouquinho de plantio de fruticultura, principalmente citros, até para Centenário, Carlos Gomes e Charrua também. Nós, praticamente fora os citros, tudo que nós produzimos hoje é consumido no mercado local. Aqui ainda importamos muita uva, importamos muito pêssego, muito figo, mas nos citros que mais tem crescido, que o ano passado foram plantados 340 hectares em toda a região. Esse ano nós temos a expectativa de plantar mais 380 hectares. Estamos chegando, já temos uma área plantada de 2.750 hectares de laranjas e 349 hectares de bergamotas, né? O município maior produtor de frutas, de citros, é Aratiba, mas o município que mais tem área plantada, que ainda não chegou informação, hoje é Itatiba do Sul. Mas esses municípios todos que eu falei, todos eles têm crescido a área significativamente. E mais, nós temos feito um trabalho de capacitação, tanto é que nós temos previsto para esse ano quase 20 cursos de capacitação na área de citros, para produtores que trabalham na atividade. Fizemos capacitações na implantação dos pomares, na
uma área também de tratamentos fitossanitários, que esse ano ocorreu um problema muito sério na queda dos frutos pela ocorrência da mosca das frutas, que foi um problema que nunca ocorreu. Foi o ano que de mais sério dano, né, na cultura da laranja. Também fizemos um treinamento na área de adubação, né, na nutrição da planta, né, no setor de citricultura. A região nossa, juntamente com o Vale do Uruguai, lá de Alpestre e Planalto, hoje, então, portanto, nós temos quase 10 mil hectares plantados. Vamos chegar esse ano com o plantio aí, 10 mil hectares de cítricos aqui na região. Tem uma indústria localizada lá em Liberato Salzano, e temos muitas indústrias localizadas. Hoje tem várias indústrias que compram aqui na região de Bento Gonçalves. Eu era uma pessoa que apostava numa indústria aqui na nossa região. Acho que hoje já não é mais tão viável, porque a Citrus, principalmente, só trabalha um tempo de 3, 4 meses, 5 meses, que a indústria trabalha, depois fica parada, porque nós não temos outras frutas, como na região da Serra tem a uva, né? Começa a ter maracujá. Você se refere à transformação? A transformação. Hoje já não vale mais a pena. O nosso negócio aqui da nossa região é hoje principal, no caso dos citros, a venda da fruta in natura. Uhum. Claro que é também a venda da fruta em suco, de forma de suco. Mas a venda da fruta in natura, a gente vê muita gente se especializando nessa questão, muitos produtores, muitos comerciantes nós temos já que compram e repassam para mercadistas, levam até para fora do estado, como levam para Paraná, para Foz do Iguaçu, para outros estados, como até Pará. Poleto, o senhor vê boas possibilidades de se ampliar bem, assim, consideravelmente a área de frutas aqui, não? Eu acho não só o citro. Eu acho que tende a se tornar uma coisa profissional, porque com essa questão de clima, que nós temos favorável, desse microclima, eu acredito muito que se o nosso produtor, o nosso empresário não entrar nessa atividade, vai vir gente de fora. Eu já comentei, eu acho até aqui, que veio um empresário de fora e não comprou terras aqui pelo preço, que quando o pessoal vem para comprar aqui, às vezes, de certa forma, a terra sobe o preço, né? E não comprou áreas aqui que queria comprar, indo comprar no Mato Grosso, comprando em Minas agora, que queria plantar 200 hectares de abacate. Veio um empresário também do Pará, querendo plantar abacaxi. Que abacaxi tinha muito nesse Vale do Rio Uruguai, eu me lembro quando era guri, que a gente sabia de produtores que viviam, eu mesmo quando comecei a trabalhar na Emater em 87, antes da formação do lago, nós tínhamos muita gente que vivia do plantio de abacaxi e de banana, né? E o clima nosso não piorou, e de certa forma ele ficou igual, até melhorou para a questão de produção de frutas, mas os agricultores não se direcionaram para esse lado de fruticultura geral, né? A não ser alguns que têm se especializado na atividade, que ficam. Então a gente tem visto o especialista no pêssego, que tem, né, na região, que é o produtor que planta pêssego, o especialista no caqui, o especialista no figo, como tem também, né, que tem praticamente o figo está na mão de poucos aqui na região, mas gente que se especializa para produzir o figo de qualidade, que é aquele cara que está se profissionalizando assim como soja, e que vai partir também para esse lado a citricultura. Aquele produtor que se especializar mais, ele vai ter, consequentemente, ganhar mais dinheiro, vai ter mais área de plantio, como tem lá em Aratiba, né? O nosso amigo João lá, Cribla, que tem 120 hectares plantado, que ninguém acreditava que em Aratiba ou em qualquer lugar alguém fosse plantar aí uma área desse tipo, que fosse sobreviver, no caso, e hoje é exemplo para o Rio Grande do Sul e até para o país a diversificação de quantidades de variedades que ele produz na propriedade dele, provando que o microclima é favorável e que dá para ganhar dinheiro. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre reflorestamento. Sei que o senhor é um defensor dessa área. Pois é, essa questão também é uma outra área que a gente tem atuado, né, dentro dessa parte que a gente coordena como assistente técnico. E até eu queria até me redimir, que eu sou político, mas no meu cargo não é político.
O meu cargo é técnico, esses cargos técnicos, né, Tonelo, eles são concursados, né? A gente está aí como concursado, mas também, de certa forma, por ter esse envolvimento político que a gente teve e tem, nós muitas vezes vamos em busca de alternativas para o nosso pequeno produtor, e é o caso do reflorestamento, que é uma atividade que eu acho que foi priorizado em 2004, 2005, pela Agência de Desenvolvimento. Foi priorizado, muita gente plantou, e que hoje tem matéria-prima aqui, de qualidade, muita matéria-prima, de pinos e de eucalipto, principalmente. O pessoal fez o que era necessário para produzir tora, principalmente, para vender como tora, e hoje tem muitas serrarias que vivem disso, mas, de certa forma, nós não temos muita saída da nossa matéria-prima, porque não temos uma grande indústria localizada aqui na nossa região. Então, já tivemos. Já tivemos. Estaria caindo de maduro para alguém instalar uma grande indústria hoje para exportar, para levar madeira para a China, levar madeira para a Alemanha. E como agora, né? Apareceu esse negócio de uma hora para outra da resina, né? Que nós estávamos em busca de indústrias para trazer aqui para a região, para transformar o pinos, e surgiu a resina, que estamos ainda observando, até porque a primeira carga está saindo essa semana de um produtor, do Anzolim, lá de Severiano da Almeida, que é a primeira carga que está saindo de resina da nossa região. Mas já temos quase contratados 300 mil árvores para extração de resinas aqui na nossa região. É um dinheiro que está vindo de forma indireta para o nosso pequeno produtor, e é uma alternativa para o produtor não derrubar o pinos e esperar um momento melhor de aparecer uma serraria, ou então, quando melhorar muito o preço da tora, levar, como o pessoal tem levado, que esse ano já foi 8 cargas de tora inteira para a China, cada carga 35 mil metros cúbicos de madeira levados para a China, ali da região de Montenegro, Encruzilhada do Sul. Então, não está sendo plantado nada e está indo embora. Acredita-se que com esse apagão que ocorrerá, a nossa madeira, que o nosso produtor aqui, que é o nosso empresário, que fez o tratamento de desbaste, desrama corretamente e valorizou seu reflorestamento, vai ter valor também futuramente. Mas fica a dica aqui dos empresários locais, né? Que eu acho que o pessoal investe em tantas atividades e que no passado muitos deles participaram e priorizaram a atividade como de reflorestamento como atividade principal, e houve um chamamento e o pessoal, os agricultores plantaram. Fica a dica de colocar uma indústria de porte, não adianta ser uma pequena. Pequena nós já temos o suficiente. Gerente regional da Emater, o que mais nós podemos falar sobre as atividades aí da... Isso. Nós que foi dito no início aí que, exceção feita a Erechim, todos os municípios dependem diretamente do que é produzido na terra. Exatamente. Então, com exceção de Erechim, Getúlio Vargas, que é um pouquinho maior, enfim, aí, todos os demais municípios são essencialmente agrícolas, né? E dependem na sua essência, a sobrevivência, então, do nosso setor primário. Pode dizer que a Emater está aí à disposição da comunidade, e a gente tem demonstrado, né, o nosso trabalho através dos eventos. Então, nós sempre fizemos inúmeros eventos em todas as áreas. Semana passada teve 4, 5 eventos, os mais diferentes municípios, né, com temas diferentes, né, conservação do solo, bovinocultura de leite, inauguração de agroindústria, capacitação in situ, enfim, são eventos que a Emater, então, demonstra o seu trabalho, né, e ao mesmo tempo, então, né, motiva os agricultores, os visitantes, os participantes, enfim, desses eventos, né, para que também possam fazer nas suas propriedades essas técnicas todas, né, que estão aí à disposição e que a Emater presta, né, com toda a tranquilidade, sem cobrar nada de ninguém. A única coisa que a Emater cobra
é 0,5% do projeto técnico, né, Poleto? A Emater trabalha muito com o crédito, né, investimento, o crédito de investimento, o crédito pecuário, o crédito agrícola, enfim, né, para fazer, contrair financiamentos de plantar soja, milho, trigo, enfim, adquirir maquinários, infraestrutura de uma maneira geral. Né? E a Emater, então, além de fazer o projeto, dá assistência e apenas cobra 0,5%, onde você pode cobrar até 2%, né, pela elaboração do projeto e pela assistência técnica. Então, com a Emater, é uma empresa filantrópica que não visa lucros, né? Então, nós temos esse trabalho, então, gratuito também pelo recurso público que nós recebemos. Então, está aí à disposição da sociedade, de todos, sem problema nenhum. Gilberto, muito obrigado por estar aqui hoje. Nós temos 1 minuto e pouco. Eu queria ter falado sobre o assunto e passou. Mas, assim, a importância dos avanços da tecnologia chega lá no meio rural também, em 1 minuto. Nós vamos fazer um outro bate-papo aí uma hora. Chega, tem chegado a prova disso, Tem que ajudado bastante. tem ajudado que nós temos atingido esses níveis de produtividade, tem alcançado, nós não somos mais a região, no setor do agronegócio, aquela região que era a região que não servia de exemplo em termos de produtividade. Eu acho até que alguns administradores deveriam usar mais isso dessa alta tecnologia que tem nos seus municípios como referência, né, de um algo a mais que tem nos municípios. Porque tem muitos municípios que a gente olha, por exemplo, são o maior produtor de milho, maior produtividade de milho, maior produtividade, como Ipiranga usava, né, do município de plantio direto, né, como Aratiba usava de ser um município de maior produtor de suínos, né, da região Alto Uruguai, que sempre foi, né, por ter iniciado e por ter a alta tecnologia e fruto disso da assistência técnica que nós temos aqui na região, não só da Emater, mas de todos esses órgãos que trabalham em benefício. Ok. Quer complementar rapidamente? Não, eu só queria comentar do pessoal acreditar no meio rural, do nosso jovem, do nosso cidadão, do nosso empresário acreditar no meio rural, que dá para ganhar dinheiro com a atividade rural. Ok, muito obrigado a ambos, muito obrigado a todos de casa, boa noite e até uma próxima.